Olá, eu sou o Trindade do vfxbrasil.com.br e estou de volta com mais um tutorial de After Effects. O Graph Editor é uma das ferramentas mais poderosas e ela serve para refinar as animações. Então é muito importante conhecê-la muito bem. Nesse tutorial nós vamos animar essa bola quicando aqui na composição. E para que essa tarefa de animar essa bola se torne mais eficiente, nós vamos separar as dimensões x e y na propriedade Position do objeto. Vou dar um Ctrl Z, reposicionar. Mas antes da gente começar a nossa animação, vamos conhecer um pouquinho o Graph Editor. Vamos vir aqui no primeiro exemplo. Eu tenho aqui a timeline. Eu vou dar um Run Preview. É uma animação simples, linear, onde eu liguei algumas propriedades do objeto. Nesse caso aqui eu animei Position, Scale, Rotation e Opacity. Vamos mudar para o Graph Editor agora para ver como é exibida essas propriedades. Ok. Essa é a visualização padrão do After Effects no Graph Editor. E nessa visualização, nós temos as propriedades de escala, rotação e opacidade sendo exibidas como valor, diferente de posição, que está sendo exibida como velocidade. Ele é exibido dessa forma porque a propriedade Position do objeto trabalha linkada x e y. Por exemplo, eu vou na janela de composição, nós estamos acostumados, já quando vai desenhar uma trajetória de animação, puxar na própria janela de composição. Então, ele acaba criando uma keyframe em x e y ao mesmo tempo. Ele trata dessa forma para poder facilitar na maior parte do tempo a animação. Vou dar um Ctrl Z. Se por acaso você não estiver vendo essa caixa de informações, como tem aqui no meu, basta você vir aqui e habilitar ou desabilitar Show Graph Tooltip. Eu vou desligar, está me atrapalhando um pouco, então vou deixar desligado. Agora o que eu quero é ocultar algumas propriedades para dar atenção apenas ao Position. Por padrão, o After Effects também vem com essa opção habilitada. Show Animate Properties. Tudo que está animado está sendo exibido. Vamos desligar? E com esse filtro aqui nesse ícone, a gente pode habilitar somente o Position. Temos somente a propriedade de posição sendo exibida no Graph Editor. Porém, como velocidade. Temos uma linha reta aqui porque é uma velocidade constante. Vamos ver essa propriedade de forma diferente, como valor. Basta vir aqui, ao invés de deixar no automático, vamos mudar para Edit Value Graph. Agora nós estamos vendo as dimensões x e y separadas. Porém, nós estamos vendo separadas, elas não estão separadas, continuam linkadas. Eu vou dar um exemplo, vou puxar aqui na janela de composição. E você nota que criou uma keyframe nas duas, ao mesmo tempo, pois elas estão compostas. E a ideia desse tutorial é a gente trabalhar com elas separadas. Agora que nós já vimos o conceito básico da exibição do Graph Editor, eu vou dar um Ctrl Z e vamos para a nossa animação. Vocês podem criar uma composição com o tamanho que achar melhor. No caso, essa minha composição tem 960 por 540, ela é Square Pixels. Vamos selecionar aqui o layer Soccer Ball e pressionar P para que seja exibido Position. Pode colocar ela na posição mais adequada, que você preferir aqui no canto superior esquerdo. E vamos ligar a keyframe. Ok. Você pode dar um End no teclado para que a agulha vá até o final. E vamos arrastar a bola aqui para o canto inferior direito. Ok? Ótimo. Verificando aqui a animação, correto. E agora vamos mudar para o Graph Editor. Aqui no Graph Editor, como eu disse antes, por padrão ele é exibido com essa opção Auto Select Graph Type. E nós vamos mudar para valor. Ok, agora nós temos a propriedade de posição sendo exibida por valores, porém ainda não estão separados. Se nós criarmos uma keyframe aqui, pressionando o Ctrl ou o Command, para quem tem o Mac, e clicando com o mouse, automaticamente cria nos dois eixos, x e y. E não é isso que nós queremos, então vou dar um Ctrl Z e vamos separar as dimensões aqui nesse botão. Ok, separei. Você nota que até houve uma mudança, tem uma pequena curva. E nós vamos iniciar nossa animação. Para confirmar, agora você pode clicar de novo com o Ctrl e tentar criar uma keyframe, você vai ver que não está mais composta. Então, Ctrl Z.
Agora que a propriedade de posição está separada, dá para notar claramente, né, que a posição x é representada por vermelho e a posição y é representada pela cor verde. O primeiro ajuste que eu quero fazer nessa animação é transformar a posição de x numa velocidade linear. Para isso, basta clicar aqui no x, vir até esse atalho e converter ela para linear. Temos uma linha reta. Se nós formos ver com o gráfico de velocidade, ele vai ter uma linha reta, enquanto a linha de y tem uma sutil curva aqui. Vamos voltar para valor. Vamos selecionar essa última keyframe e dar um copy. Edit, copy. Ok. Por volta aproximadamente dos 15 frames, aqui em 15 está bom, nós vamos dar um paste nessa keyframe. Já que nós temos o controle separado e eu quero que ela esteja na mesma posição que está essa que eu acabei de copiar, eu só vou colar. Para que você veja que nós temos o controle independente de x e y, nós podemos mover o y sem afetar o x. Vou dar um Ctrl Z. É muito importante que você resista à tentação de tentar ajustar essa curva pela janela de composição. A partir do momento que nós separamos as dimensões, nós temos o controle independente pelo Graph Editor ou até pelas propriedades aqui. Mas se você clicar na janela de composição e arrastar o objeto, ele vai criar keyframes em x e y. Isso vai nos atrapalhar bastante. Então, não faça isso. Vou dar um Ctrl Z novamente. Retornando aqui com a agulha no 15 frames. Seleciono o y e Edit, Paste. Isso faz com que ele colhe exatamente na mesma posição no eixo y. Ok? Vamos agora até o 1 segundo e 15 frames e Edit, Paste outra vez. Certo? Vamos dar um Run Preview. A animação não é essa, não é isso que nós queremos fazer, então nós vamos ter que refinar essa trajetória. Só que nós não podemos refinar a trajetória mexendo pela composição. Então nós vamos fazer o ajuste aqui pelo Graph Editor. Basta a gente clicar e arrastar, fazendo o ajuste aqui pelos handles. Quando você for selecionar o segundo handle, provavelmente vai acontecer isso. Então vou dar um Ctrl Z. Por padrão, os handles vêm dessa forma, para poder, inclusive, até suavizar a animação, né? Tornar algo mais fácil de ajustar. Para você alterar isso, basta clicar com Alt e puxar esse handle e ele já desvincula. Ok. Aqui é a mesma coisa. Pode puxar o primeiro. Quando for puxar o segundo, se tiver problema, dá um Ctrl Z, clica com Alt e converte para esse modo separado. Vamos fazer um ajuste ali. Aqui é a mesma coisa. Vamos deixar um pouquinho mais alto aqui. Aqui vamos fazer o mesmo, né, para ela começar caindo bem bonitinho aqui na trajetória. E você pode ajustar essa trajetória de acordo com a sua necessidade. A animação do jeito que você quer deixar, né? Aqui é só um exemplo. Ok, vamos dar um Run Preview? Olha lá. Vou dar um Stop. As vantagens de trabalhar com as dimensões separadas é que você pode alterar uma propriedade sem alterar a outra. Por exemplo, aqui no x, nós podemos encurtar essa trajetória simplesmente puxando para baixo. Ou o contrário. Ou aumentar até que ela saia da composição. Isso é muito flexível. Vou dar um Ctrl Z. Agora vamos fazer um leve ajuste na velocidade aqui no eixo x. Da mesma forma, clica com Alt, puxar um handle aqui. Aqui a gente tem uma curva bem suave. E aqui a mesma coisa. Vamos ver o Run Preview. Ela sai um pouco, vai diminuindo a velocidade. Um pouco mais rápido e diminui a velocidade. Esse é o tipo de animação que não daria para fazer no método composto. Para a gente até tirar essa dúvida, vamos ver como ficaria. Olha o que acontece com a trajetória.
a gente não conseguiria arrumar essa trajetória e deixar ela quicando desse jeito, composto dessa forma. Se a gente for olhar pelo AutoSelect Graph Type, olha como fica a velocidade. Constante. Não funciona muito bem, né? Então eu vou dar um Ctrl Z. E essa foi apenas uma introdução ao Graph Editor. Eu espero que vocês entendam a necessidade de ter um conhecimento mais avançado dessa ferramenta, pois em muitos casos vocês deverão utilizar as dimensões separadas, principalmente em animação de câmera 3D, que se torna impossível fazer com ela composta. Se você tem interesse em um curso completo de animação avançada no After Effects, clique em Gostei. Obrigado e até a próxima!